Tem sido uma bênção, temos dividido isso também nos GPs. Então, para você que chegou hoje, foi pego de surpresa, nós estamos falando sobre a cultura. Ué, Neto, mas o que tem a ver a cultura com a igreja? Tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. Nós somos um povo que vivemos dentro de uma cultura, amém? Se nós formos analisar a palavra do Senhor, nós temos aí um povo, né? Abraão estava inserido no meio de uma cultura, ele sai, vai para uma outra cidade, depois ele acaba, né, naquela terra passando fome, então ele vai para uma outra cultura, vai para o Egito, né? Então a gente vê que a nossa cultura judaico-cristã, ela é uma junção de algumas culturas, e nós, né, não a nossa fé, mas o nosso jeito de olhar as coisas, olhar o mundo, ela é talhada conforme a cultura, né? E aí a gente se depara com situações e né, perguntas que são do tipo: o mundo está entrando dentro da igreja ou é a igreja que está indo para o mundo? Né? Por quê? Porque por muitas vezes a gente não consegue lidar com a cultura, como ela consegue cativar o nosso coração, como ela consegue realmente fazer de nós experimentadores dessa cultura. Então nós vemos música, nós temos teatro, nós temos séries, filmes, nós temos várias coisas, consumimos todas elas. Mas até onde a gente pode consumir essas coisas? E até onde essas coisas têm nos consumido? E é isso que nós temos tratado. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, e nós leremos do versículo 4 até o versículo 9. Vou dar uma de assembleano aqui e vou falar o seguinte: quem achou diz amém, e quem não achou diz escola dominical. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 9, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque ela é como uma semente, Senhor, e ela será plantada hoje, e que ela encontre no nosso coração terra fértil, que o mundo consiga ver a transformação, Senhor, que o Teu reino faz com aqueles que são cidadãos desse reino. No Teu nome, Senhor, que nós como igreja consigamos comunicar com esse mundo, Senhor, que a gente consiga expor as fraquezas, expor as imundícias desse mundo, Senhor, para que realmente sobre aquilo que é bom,
Como fogo refina o ouro, Senhor, é a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos à Tua palavra. E que eu, como ferramenta Tua, Senhor, possa ser usado em favor, Senhor, da Tua palavra na vida dos meus irmãos. No Teu nome é o que eu te peço. Amém. Então nós temos falado sobre a cultura, como ela afeta o nosso cotidiano e como ela nos envolve e como temos consumido a cultura, né? E eu lembro que semana passada o irmão Dalton foi muito incisivo e claro ao falar, né, e ao citar 2 Coríntios 4:4, diz assim: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essa cultura ela nos afeta, porque, bom, hoje se você for em qualquer praia, eu acho que aqui de Santa Catarina, ou qualquer praia do Brasil, que tiver lá mais de 2 guarda-sóis, provavelmente vai estar tocando um funk proibidão, um sertanejo que fala coisas inescrupulosas, que trata a mulher como se fosse um objeto, e está tudo bem, conforme o mundo. E talvez nós, como igreja, a gente tenha errado em tentar normalizar, falar que isso é normal. Mas nós, como igreja, temos que falar: não, isso não é normal. Talvez seja comum, mas não normal. Porque quando nós normalizamos isso, quando nós colocamos isso como regra, nós estamos errando. Porque nós, como igreja, devemos expor essas fraquezas, expor essa imundícia. Amém? Então, não, isso não é normal. E por consumirmos essas coisas do mundo, como a garça tira o seu alimento da lama, temos que ter o cuidado para não nos sujarmos com as coisas que nos rodeiam. Pessoal, alguém aqui já foi alguma vez comer lá no final do Espinheiro? Acho que todo mundo, ou já foi para a Vila da Glória, ou sei lá. Então, vocês sabem que a garça, ela é toda branquinha. Ah não, vamos citar. Na frente da nossa prefeitura, o Rio Cachoeira, gente, tem garça ali também. Então, a garça toda branquinha, ela consegue tirar o seu alimento da onde? Da lama, do local sujo, do local fétido. Não tem cheiro bom aquele local. Às vezes, você com nojinho, você pode ter ranço daquele lugar, mas dali sai toda a beleza de uma garça branca, e isso chama a graça da garça, e é o que nós temos que ter. Nós tiramos o nosso alimento deste mundo, no mundo, porque enfim, o Senhor nos colocou aqui. Não existe uma forma diferente de viver senão tirar o nosso alimento, o nosso sustento deste mundo, aqui. E assim o Senhor fez, assim aprove o Senhor. E talvez como igreja nós temos falhado na mensagem passada. Assim como eu disse, a gente tem normalizado as coisas. Talvez tenhamos falhado na mensagem passada quando escutamos coisas do tipo: olha, tadinho, ele fazia tudo certo, ele não fumava, ele não bebia, ele fazia tudo correto, pagava seus impostos, ele só não tinha Jesus. Ele só não tinha Jesus. Como assim, gente? Ele só não tinha Jesus? Se nós falamos isso, que valor nós temos dado? Nós temos dado ao sacrifício de Jesus? Que valor nós temos dado ao escutar o Evangelho e aceitar uma vida de renúncia? Só não ter Jesus é não ter nada. Só não ter Jesus é não ter um caminho traçado, é não ter um alvo. Não existe isso de só não ter Jesus.
só faltava Jesus. E aqui eu não quero diminuir as pessoas, mas eu quero aumentar a nossa responsabilidade de falarmos de Jesus para as pessoas. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Está bem baixinho, mas eu espero que até o final o pessoal vai dar uma animada. João 3, da onde sai aquela pérola, João 3,16, que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Né? Todos conhecem. Essa conversa, esse versículo, sai de uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E deixa eu resumir a conversa para vocês. Nicodemos chega cheio da sabedoria, pergunta para Jesus: Rabi, como é que é? A gente sabe que o Senhor faz maravilhas, e isso a gente não pode negar, e eu sei que o Senhor é da parte, que você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais coisas se não for da parte de Deus. E Jesus, aqui numa Bíblia segundo o Neto, ele fala assim: parabéns, amigão, sabe tudo, só falta nascer de novo. Do jeito Nicodemos, você sabe tudo, mas você não tem nada, você não tem a mim, você tem toda a sua razão, você tem todo o conhecimento da lei, você tem tudo, você só não nasceu de novo. Como quem diz assim: Nicodemos, acabou o tempo da lei. Chegou o tempo em que as pessoas, para se chegarem a Deus, terão que nascer de novo. Terão que se arrepender. Primeira João 5, 18 e 19 diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que os filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Viver no pecado é algo cultural, e a cultura do mundo gira em torno disso. Então, gente, para o mundo, quanto mais você peca, mais o príncipe desse mundo está feliz. O mundo inteiro está sob o controle do maligno. O que falta para você parar de pecar compulsoriamente? O que falta para você parar de se drogar? O que falta para você parar de sair depois do culto para ficar com as menininhas? O que falta para você parar com a pornografia? O que falta para você parar de pecar compulsoriamente? A gente pode arranjar 1000 desculpas, e para Deus serão só desculpas, quando a resposta certa sempre será posicionamento. Sabe, gente, nada nessa vida nós conseguiremos se não tomarmos um posicionamento. E aqui eu quero falar para os casados que são testemunha disso. Casados, o que o Senhor tem feito com vocês depois que vocês tomaram o posicionamento de casar? Sabe, gente, toda quinta-feira a gente se reúne e todos eles têm testemunhado que depois que tomaram esse posicionamento de vida, o Senhor tem abençoado, porque Ele honra esse posicionamento. E se você se posiciona: não, a partir de hoje eu não vou mais pecar nessa área aqui. Eu posso até pecar em outras áreas, mas nessa área aqui eu não vou ser refém de Satanás. Posicionamento. Se posicione na sua vida. O Senhor te honrará. Pois bem, vamos então à mensagem. Não vivam preocupados com coisa alguma. É importante salientar aqui que Paulo faz sempre o contraponto. E a Bíblia, quase como um todo, ela sempre apresenta o contraponto. Assim como nós, esse mês, estamos apresentando uma contracultura deste mundo, que jaz no maligno.
Não vivam preocupados com coisa alguma. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre tive a ideia, eu sempre tive esse pensamento de que a vida, ela é como um jogo que você tem que resolver problemas. Às vezes a gente está quieto, acomodado, a nossa vida, todas as áreas elas estão caminhando certinho, mas daqui a pouco surge uma surpresa. Talvez não é um problema, talvez é uma questão que você tem que resolver, que você tem que tomar uma decisão. É a faculdade, terminou o 3º ano, eu preciso agora escolher uma faculdade, eu preciso escolher uma carreira, eu preciso escolher com quem eu vou casar, com quem eu vou passar o resto da minha vida. Eu preciso escolher aonde eu vou morar, eu preciso escolher que carro eu vou comprar. Eu preciso escolher se esse negócio aqui é bom para minha empresa, se esse negócio não é. Eu preciso escolher com quem eu vou namorar. Então a vida, ela apresenta problemas, aqui no bom sentido, problemas para você resolver. E quando tudo parece estar resolvido e se encaixando, sempre chega uma novidade diferente. Deixa eu contar o meu testemunho, gente. Eu e a Jéssica, a gente está casado há 6 anos. E nesses 6 anos, acho que esse ano foi um ano assim que as coisas, desde o ano passado, as coisas têm se encaixado e a gente tem, todas as áreas, financeira, lugar que a gente mora, tudo certo. Os nossos móveis, a gente tinha conseguido fazer tudo móveis planejados. A gente tinha conseguido trocar de carro no passado, tudo certinho. E esse ano, tínhamos conseguido casar, fazer a festa que a gente queria, tudo certinho, tudo certinho. E esse ano, acho que foi abril, no chá de panela do Maranhão e da Júlia. Não estão aqui hoje. No chá de panela deles, beleza, a gente vai lá, comemora, ri, brinca, joguei futebol aquela tarde, cara, feliz da vida, show de bola, só pensando, era um domingo isso, só pensando, vou chegar em casa, vou tomar aquele banho, descansar, e depois a gente vai dormir, segunda-feira, outro dia, beleza, show de bola. Aí eu chego em casa, quando eu abro a porta, a minha casa cheia de água. Aí eu, como qualquer filho de Deus, debaixo do céu, falei, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu comigo, Jesus? Estava tudo certinho. Nossa casa, os móveis, estava tudo certo, tudo correto, estava uma bênção, assim, uma maravilha. E isso aconteceu comigo, por que isso aconteceu? E a gente tem experimentado que o mesmo Deus que abençoou é o Deus que continua abençoando. O Deus que decretou que nos abençoaria e que nós iríamos conseguir construir a nossa casa, Ele é o mesmo Deus que ainda continua abençoando. Sabe, gente, os nossos móveis a gente ainda não reformou todos eles, mas os que a gente reformou, cara, eu vou te dizer, a gente sambou na cara do capeta, mano. É ou não é, meu amor? Hoje a gente ainda terminou uma parte ainda, meu Deus do céu, ficou muito melhor. Ficou lindão mesmo. Então, gente, e além de tudo isso, né, um mês depois que isso acontece, eu chego uma terça-feira em casa e a Jéssica tá assim, amor, preciso te contar uma coisa. Eu tô grávida. Falei, amém, vamos dar-lhe. Porque esse é o Senhor que nos abençoa. E por que seria diferente? Ele está junto. Não se concentre na dificuldade. Confie em Deus e aproveite o momento. Sabe, gente, não vivam preocupados com coisa alguma. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós precisamos fazer prova dele. Fazer prova dele não é se jogar na ponte e falar, Senhor, me segura. Não.
fazer prova dele é confiar nele. E quando ele fizer, aproveite cada momento. Aproveite enquanto você quer casar e o Senhor está abençoando você. Diga glória a Deus, se ajoelhe e diga: Senhor, obrigado. Aproveite cada momento. Pedindo aquilo que precisam. Eu estou lendo aqui o versículo. A gente começou. Pedindo aquilo que precisam. Cara, e aqui é um contraponto contra o consumismo. E sobre o consumismo, a gente aprende isso desde o berço. Desde quando os pais saem para trabalhar, para dar do bom e do melhor para você. Quando talvez o bom e o melhor que eles podiam dar para você é somente a presença deles. E nós temos vivido uma geração de meninos e meninas que são órfãos de pais vivos. Talvez que não tiveram a atenção do seu pai, que não tiveram a atenção da sua mãe, justamente por isso. Porque correram para dar o melhor para você, para dar o melhor desse mundo para você, mas talvez não te deram a atenção que você precisava. Saiba que para você o Senhor está de braços abertos. Amém? Ele quer curar essas feridas que você tem na sua alma. O Senhor está de braços abertos para você hoje. Se você não teve uma referência de pai, uma referência de mãe, se você não teve a atenção de um pai ou de uma mãe, saiba que o Senhor criou a igreja, o Senhor criou esse corpo para isso. Amém? Então, ser alguém satisfeito é uma virtude. Como na criação, Deus criou tudo e depois que Ele criava tudo, Ele olhava e falava: isso é bom. É estar satisfeito. Estar satisfeito é uma virtude, gente. Sabe, às vezes, desenfreadamente, nós saímos procurando coisas, querendo comprar coisas, querendo ter poder, querendo, sabe, coisas materiais, quando na verdade nós já temos tudo aquilo que precisamos e não temos saciedade nisso. Pedindo aquilo o que precisam. Até Jesus, na oração do Pai Nosso, fala: dai-nos hoje o pão de cada dia, o pão de cada dia, de cada dia. O consumismo gera essa urgência em ter o que há mais novo. Então, acho que o maior expoente disso no mundo é a Apple. A Apple sabe trabalhar isso certinho, direitinho. Esse ano está saindo o iPhone 14, é isso? Quem é iBoy aí? iPhone 14 está saindo esse ano. Então você, ano passado, para comprar seu iPhone 13, você foi lá na Vivo e fez o iPhone 13 em 24 vezes. Uou! Fez um carnê, um financiamento na BB Financeira para comprar um iPhone. R$7.000, iPhone Pro Max. Aí, beleza. Aí esse ano saiu o 14. Você só pagou 12 parcelas. Aí você vai lá, vende o seu iPhone 13 Pro Max pela metade do preço que você comprou, e você faz aquele ótimo negócio. Você compra outro iPhone 14 Pro Max em mais 24 vezes. Olha só. Agora você tem 36. Deus o livre, gente. Isso é o que o mundo faz. Ele te escraviza em você ter sempre aquilo que é o último do momento, aquilo que é a maior novidade. Ele, né, a site de notícias vendem isso. Ó, aqui você vai ter as últimas novidades. Então você quer ter a informação, a última informação do momento, e se você não tiver, parece que você é um bobão. Essa semana
a Rainha Elizabeth II faleceu. E era 4 horas da tarde quando eu soube da notícia. Eu trabalho numa oficina, né? Trabalha eu, meu pai e meu avô e um vizinho estavam na oficina. E daí quando eu soube da notícia, eu falei: ei, oh, vocês não sabem da maior. A Rainha Elizabeth II morreu. Aí o vizinho do meu avô falou assim: isso aí é notícia velha, ela já morreu 2 horas da tarde. Isso é um papo cabeça. Por quê? Hoje é muito rápido. Hoje é tudo muito instantâneo. A velhinha lá, talvez, foi desligado os aparelhos, a notícia já estava correndo. É rápido. E parece que se nós não temos essa notícia, nós somos bobos. Agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Êxodo 16, do 2 ao 3 diz assim: também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão, dizendo: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Gente, se você ler tudo que o Senhor já fez para esse povo, até eles dizerem essas asneiras aqui, o Senhor tirou eles com mão forte do Egito, de modo que o faraó não conseguiu suportar com que esse povo ficasse lá. Aqui eles estão dizendo assim: Moisés, a gente preferia ficar como prisioneiro no Egito do que ficar aqui morrendo no deserto, sendo que o Senhor que os levou ali estava os sustentando ainda. De maneira que eles andavam no deserto, as suas sandálias não gastavam, as suas roupas não gastavam, e eles experimentavam tudo o que era de melhor naquele trajeto. Talvez faltou realmente comida, mas se você vê ali na continuação do texto, 2 versículos depois, o Senhor mandava comida todos os dias, inclusive no 6º dia, para eles guardarem o 7º, chovia 2 vezes, ou em dobro, para que eles não precisassem juntar no 7º dia e guardassem o 7º dia. Esse é o Senhor que cuida do seu povo em cada detalhe. Em cada detalhe Ele cuida. Agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então, gente, um dia, o Senhor disse: haja luz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez já faltou a luz do dia? Alguma vez? Não. Por quê? Porque a palavra do Senhor ainda ecoa: haja luz. E se Ele falou, está falado, mano. Se Ele falou, está feito. Estamos debaixo da sua palavra, estamos debaixo do verbo. Ele já fez. Sejam gratos por isso. Ele já fez. Se você chegou até aqui, talvez você pode ter entrado com o maior problema que você está enfrentando na sua vida por aquela porta. Saiba que Ele já fez. Ele já fez. Agradeça a Ele. Ele já fez. Amém? Tudo pode faltar, mas a presença dEle não faltará. Sabe, queridos, nós servimos a um Senhor, nós temos como garantia da nossa salvação Jesus, que uma vez disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E essa palavra, esse trato, ele já foi firmado. Ele estará conosco todos os dias. Ele já fez. Ele já fez.
Amém. Glória a Deus por isso. Versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, e pensem no que é excelente e digno de louvor. Aí quando eu li isso eu pensei assim: Senhor, como eu vou conseguir exemplificar isso? Como eu vou conseguir colocar isso em palavras que os meus irmãos consigam entender? E veio na minha mente a palavra, ou sei lá, objeto, perfume. Aí você pode, Neto, perfume? Que isso? Sabe, gente, o perfume, veja que a gente está falando de uma coisa: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é bom. O perfume, existem 3 tipos de perfume ou fragrâncias. Vamos aprender a falar francês agora. Faz um biquinho assim, ó. Faz um biquinho. Agora finge que alguém deu um soco na boca do estômago. Faz... acabou de falar água em francês. Isso é água. Então existe eau de cologne, eau de toilette e eau de parfum. A colônia, o eau de toilette, que é, sei lá, um desodorante corporal, e o perfume. O que faz essas 3 coisas serem diferentes umas da outra? É a quantidade que existe de fragrância para a base. A base o que é? É água, álcool, né? Que é o quê? Que são os condutores e fixadores do perfume. Meu Deus, quem vê eu vou vender uma capariz aqui. Calma, não é isso. Calma. A seguinte, gente. A relação entre a quantidade de fragrância e o valor, ela é bem grande. Por exemplo, quem conhece o perfume J'adore? J'adore? Alguém usa J'adore? Eu acho que não, é muito caro, né? Mas quem conhece J'adore? J'adore Dior, né? O J'adore, o perfume J'adore, o eau de parfum, custa R$686, um frasco de 100 ml. O mesmo frasco de 100 ml do eau de toilette custa mais ou menos R$200 a menos. Por quê? Porque a colônia ela vai de 2% a 5% de fragrância. O blanc de toilette vai de 4 a 15% de fragrância. E o eau de parfum, ou parfum, vai de 10 até 40% de fragrância. Dependendo do perfume. Dependendo da fragrância, às vezes é muito forte, às vezes é fraco. Mas é por aí. Então o que é que acontece? Quanto maior esse elemento cheiroso, digamos assim, quanto maior a pureza do perfume, mais caro ele vai ser. Quanto mais aquele perfume for verdadeiro, realmente exalar aquele cheiro que se vende, mais caro ele vai ser. Quanto mais ele for puro, mais ele vai ser caro. Quanto mais nobre, mais ele vai ser caro. Por isso, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro. Quanto mais pureza, maior é o valor. E além disso, o perfume ele tem o poder de trazer a lembrança. O perfume, o aroma, ele tem o poder de trazer
lembranças, talvez do passado, talvez de uma lembrança boa que você tem, né? Aqui, ó, perfume de voo, por exemplo. Cara, quando eu sinto o cheiro de Senhorene, da Boticário, cara, eu lembro do meu vô na hora. O cheirinho de comida de mãe. Você chega na casa, sei lá, de uma pessoa que você vai, de uma tia, você sente assim, tia, parece a comida da minha mãe. Talvez sua mãe já faleceu, talvez você não tenha mais contato com ela, ela mora em outro lugar, você vai num lugar, eu queria ir naquele restaurante que tem o cheirinho da comida da minha mãe. Cheiro de mato, quem gosta de ir pro mato, eu adoro ir pro mato, mano. Aquele cheirinho de mosquito, não, brincadeira. Aquele cheirinho sei lá, de mato molhado, assim, eu gosto disso, eu amo. Cheiro de chuva é engraçado, né? Mas vai dizer, quando está aquele dia bem calor assim, começa a sentir um cheirinho diferente, por quê? Porque a telha está bem quente, aí a água cai e fica aquele cheiro de barro de telha assim, gostoso, dormir à tarde com esse cheiro de telha, amo. Cheiro de Natal, quem sente cheiro de Natal? Eu sinto cheiro de Natal. Alguém mais sente cheiro de Natal? Eu sinto cheiro de Natal, mano. Tem uma árvore que é de Natal, diz que solta esse cheiro aí, não sei, hortênsia? Acho que é, né? Hortênsia. Dá aquele cheirinho de Natal. Parece que tu já começa a escutar as cigarras. E é engraçado, né? A gente entrou num assunto aqui de perfume e tal, cheiro, fragrância. E em 2 Coríntios 2, 14 ao 16, diz assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. A fragrância do conhecimento. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Para Deus nós exalamos o perfume de Cristo. Então, quando os nossos atos sobem a Ele como um perfume, e a palavra de Deus diz que a nossa adoração sobe a Ele como um perfume, quando Ele sente o perfume da nossa adoração, Ele fala: esse é o perfume do meu filho. Sabe, gente, o Senhor recebe a nossa adoração pelas suas narinas. Esse tem o perfume de Cristo. E aqui o que Paulo está falando é o seguinte: quando os soldados romanos eles entravam em Roma depois de qualquer batalha que eles fossem fazer, o que acontecia? Eles passavam pelo Arco do Triunfo. Lembra o que a palavra diz ali que a gente acabou de ler? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Então, quando eles passavam pelo Arco do Triunfo, aquele Arco do Triunfo soltava cheiro, uma fragrância naqueles soldados, que talvez vinham da guerra todos suados, todo fedido, vinham carregando ali os seus prisioneiros de guerra. E eles, quando eles chegavam em Roma, aquele perfume era como se eles sentissem: eu fui para a guerra e não morri, estou em casa. Mas aquela mesma fragrância para aqueles prisioneiros que chegavam a Roma, era como se: estou morto. Sabe? E essa didática aqui que Paulo vai tratar nesse texto é a mesma coisa. Essa fragrância de Cristo para nós que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, essa fragrância sobe a Deus e nós conseguimos sentir essa fragrância uns dos outros.
ver os atos uns dos outros, e isso nos remete à vida. Mas ao mesmo tempo, quando o mundo olha para nós e vê que essa fragrância que nós exalamos é para a vida, eles sabem que o cheiro deles é para a morte. Sabe, gente, o mundo, as pessoas desse mundo têm sido como... Você já viu aquele pessoal da coleta de lixo? O pessoal da coleta de lixo, eles têm um trabalho, cara, fenomenal, o que eles fazem. Às vezes quando a gente para numa fila, fica, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, cara, a gente já fica enjoado com aquele cheiro, cara, e aquele pessoal fica ali, cumpre seu trabalho, não sei se 6 ou 8 horas por dia, e eles precisam, né, estar convivendo com aquele cheiro, porque é da profissão deles. Só que o que acontece, por ser um trabalho, sei lá, de 6 horas por dia, 8, acaba que no final do dia eles não conseguem nem saber que aquilo cheira mal, porque o cérebro acostumou. E é o que acontece com o mundo também. A gente precisa ser a resposta para esse cheiro ruim do mundo. Nós somos sal e luz do mundo. E ser o sal é conservar o mundo, eliminar o mau cheiro. O sal tem esse poder também. Então, gente, que a nossa cultura denuncie o pecado, a podridão que existe no mundo. E depois que Paulo fala todas essas coisas na carta de Filipenses, um pouco antes, no capítulo 3, Paulo fala um pouquinho da sua vida. Ele diz assim: fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus e extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Em algumas versões, esterco, titica, a fim de poder ganhar a Cristo. Sabe quem era Paulo, gente? Paulo ele era um homem muito culto. Paulo, ele era judeu, ele era grego com cidadania romana, estudou em escolas, nas melhores escolas da época. Paulo não era um Zé Ninguém, gente. Paulo era um homem culto, ele sabia das coisas, tanto é, se você participou do GP, na primeira lição, vai falar lá que Paulo ele entra no panteão, onde tem todos os deuses lá, e ele se admira e se espanta com tantos deuses e fica indignado que aquelas pessoas adoravam tantos deuses. Diz a história que os gregos tinham tantos deuses que se eles fossem adorar um deus por ano, chegava o final do ano, eles não teriam adorado todos eles. Eram muitos deuses. E ele fica admirado com aquilo, e a palavra diz que alguns filósofos estavam ali falando e tentando entrar em concordância com algumas filosofias vãs, e Paulo chega, ele consegue comunicar com aqueles filósofos, e depois de tudo aquilo, de ele mostrar a diferença entre alguém que só busca o próprio prazer e aquele que busca uma vida de resignação, uma vida de cruz, ele ainda assim consegue galgar algumas vidas para Jesus.
Então Paulo, ele era um cara culto, ele conseguia se comunicar muito bem, ele conseguia falar, ele conseguia se expressar. Só que aqui ele está falando, tudo aquilo que eu aprendi, eu considero como esterco, se comparado ao conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus. Sabe, gente, não sei se você foi no GP essa semana, mas a palavra é a razão que dobra os joelhos. A razão que dobra os joelhos. Porque você pode ter toda a sua razão mundana, você pode ter todos os seus estudos mundanos, você pode conhecer de tudo, conhecer várias línguas, você pode saber de teologia, você pode saber de tudo. Mas nada disso se compara ao conhecimento de Cristo Jesus. Nada disso se compara ao prazer de você dobrar o seu joelho na sua cama, fechar sua porta e ter a intimidade com Cristo. Nada disso se compara à intimidade que nós temos com Deus através de Cristo Jesus. Paulo era alguém que tinha um grau de cultura elevado. E isso não é pecado, nem uma maldição. Ter conhecimento sobre as coisas desse mundo não é ruim, na verdade é excelente, mas são insignificantes diante do conhecimento de quem Cristo é. A cultura do reino de Deus, desvenda a podridão da cultura mundana. Eu queria que você gravasse isso na sua mente. Queria que a banda subisse, nós já estamos encerrando. Sabe, gente, lembra que eu estava falando que na nossa vida a gente sempre tem alguma questão para resolver, algum problema para resolver. E na nossa idade, é aquela idade em que a gente toma as atitudes do que nós seremos no nosso futuro. Do que eu vou estudar para a minha vida, com quem eu vou casar, tudo. É uma fase difícil, complicada. Eu sei que é. Com a graça de Cristo, isso fica um pouco mais fácil. Mas sabe, gente, que você tome essa atitude, que você busque o conhecimento que você precisa buscar, que você busque a pessoa que você vai amar para o resto da sua vida. Tudo isso debaixo de uma comunhão com Cristo Jesus. Tudo isso que você for buscar, tem exemplo como o de Paulo. Tudo isso eu considero como esterco. Tudo isso eu considero como nada. É muito melhor estar na presença do Senhor do que ficar me preocupando com o dia de amanhã. É muito melhor estar na presença do Senhor e ser alguém que agradece por tudo que Ele fez. É muito bom estar na presença do Senhor do que se estressar com as coisas desse mundo. É muito melhor estar na presença do Senhor do que ser alguém consumista. Do que ser alguém que o mundo fala um A, você já tem que falar A também. Se o mundo fala B, você fala B. Se o C para você for uma verdade absoluta hoje, amanhã o mundo vai falar D e você vai falar isso. É D, não é C. Pessoas que não têm a sua fé firmada e pautada em Cristo Jesus são levadas como vento. Pessoas que não têm uma vida pautada na experiência, na vivência com Cristo Jesus, são pessoas que são levadas como vento. Um casamento que não tem dentro do lar uma rotina de leitura da palavra, uma rotina de oração, é um casamento que é levado com vento. Um namoro que isso acontece é um namoro que vai acabar. E se você levar isso para frente, você vai quebrar a cara. Sabe, gente, uma das coisas que eu tenho me perguntado é: Senhor, tem uma geração que é muito diferente de mim, Senhor.
Talvez eu não consiga me comunicar bem com essa nova geração que está chegando no esconderijo. Como eu posso me comunicar melhor com eles? Às vezes eu tenho vontade de tomar algumas atitudes por vocês, mas infelizmente eu não posso. E o Senhor vem falando muito forte: Neto, alerte. Neto, alerte. Alerte. A minha função é apenas ligar uma lanterna no seu caminho, mas a decisão quem vai tomar é você. Sabe, gente, talvez alguns pais virão falar conosco: Neto, meu filho está assim, meu filho está assado. E pela graça de Deus eu vou falar: pai, mãe, nós estamos pregando no esconderijo todo sábado. Nós estamos alertando o seu filho. Infelizmente, a decisão quem toma é ele. Mas que alegria será quando um pai e uma mãe chega para nós, e tem sido assim, graças a Deus: Neto, meu filho e minha filha está diferente, tem chegado em casa diferente. Ele tem me obedecido, ele tem parado tudo que ele tem feito naquele dia, e ele tem se ajoelhado, ele tem buscado mais o Senhor. Ele tem buscado mais ler a palavra, ele tem buscado mais orar, ele tem buscado mais ir para a igreja. Ele tem ido no GP e tem sido uma bênção. Os meninos do GP foram lá em casa e foi maravilhoso. Sabe, gente, nós precisamos estar debaixo de uma vida na presença do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Não existe como você querer um resultado diferente se você não troca o seu método. Se você ainda está confiando na sua força, beleza, entreguei minha vida para Jesus, mas aquela área específica, o meu pecado, a minha faculdade, isso não. E o que nós temos feito é: não, a minha faculdade está ruim, eu entrego para o Senhor. A minha vida amorosa está beleza, deixa que eu cuido aqui. Daqui a pouco a faculdade está ruim, eu entrego a faculdade para o Senhor. A minha vida amorosa melou, eu entrego a minha vida amorosa para o Senhor, e eu vou lá, e aquele lugar lá, daí agora é só meu. Mas a minha vida amorosa é o Senhor que tem que resolver. E o Senhor resolve, e a gente toma de volta, e daí a gente estraga tudo, e a gente entrega para o Senhor. Sabe, gente, se nós somos ovelhas que fomos encontradas pelo pastor, se nós somos ovelhas que fomos tratadas, se o pastor curou as nossas feridas, nós temos que ser e nos comportar como ovelhas que foram achadas, ovelhas que têm fugido do aprisco a todo momento. Sabe, gente, nós temos cuidado de ovelhas que são do Senhor. Ele é o dono das ovelhas. Vocês são do Senhor Jesus. Longe de nós querer usurpar isso do Senhor. E a decisão de viver dentro do aprisco, dentro da vontade do Senhor, é somente de vocês. E quando nós subimos aqui, é somente a vara e o cajado, tentando conduzir vocês à presença do Senhor. Sabe, nós estamos tratando sobre esse tema, a redenção da cultura. Nós estamos querendo apresentar para vocês a cultura do céu, a cultura do reino. Mas só você vai poder tomar essa decisão. Se você vai ser um daqueles guarda-sóis que vai tocar proibidão na praia, cara, eu tô aqui querendo te encorajar a ser um homem diferente, uma mulher diferente, que vai constituir uma família diferente, uma família com a fragrância de Cristo. Nós, como corpo, devemos ter e exalar a fragrância de Cristo. Quando Deus
olhar para nós e sentir a fragrância que vem de nós deve ser a fragrância de Cristo. Nós devemos lembrar Cristo nas nossas atitudes, naquilo que fazemos, do jeito que comemos, do jeito que bebemos, do jeito que nos vestimos, do jeito com que nos relacionamos. Isso é cultural. Nós vivemos e nos movemos no reino de Deus. Nós somos cidadãos desse reino. E como qualquer reino, nós temos a nossa cultura. Eu quero te encorajar a espalhar essa cultura. A cultura do reino de Deus. Boa, perfeita e agradável. Amém? Coloque de pé. Vamos adorar o Senhor uma vez mais.